Eu vou compartilhar com você, Léo, uma notícia muito interessante. Acabei de receber aqui agora do Rodrigo Viana, que é a coluna do Maurício Sticer. Ele estuda a questão das televisões, né, o noticiário, ele cobre, na verdade, as TVs, e tem uma diferença de cobertura. A Globo está blindando completamente o Paulo Guedes. A Globo é agropop mais mercado financeiro, etc. e tal. Muito embora tenha gente da Faria Lima já querendo a demissão. A Record está batendo firme. Por quê? É muito interessante, a Record encomendou uma pesquisa junto ao Instituto Ideia Big Data que mostra que 64% dos brasileiros acreditam que o Bolsonaro deve demitir o Paulo Guedes. Se o Bolsonaro conseguir demitir de uma maneira administrada o Paulo Guedes, ele vai estancar a sua impopularidade ou até ganhar um pouco de popularidade. E tem um ponto interessante, a Record é do Bispo Edir Macedo. Léo, com Paulo Guedes está faltando dinheiro para o dízimo, um ponto que você fala com frequência, né? A inflação de setembro foi 1,12%. A inflação passou de 10% ao ano. A Petrobras hoje anunciou um aumento de 7,2% na gasolina e no gás de cozinha. Então, a Record, que dialoga mais com o povão, ela está medindo, né? A temperatura está pedindo a demissão do Paulo Guedes. E aí eu devolvo para você. Tem uma inteligência, assim, uma carência de inteligência por parte da mídia corporativa, Léo. A Globo, ela foi um bicho-papão nesse sistema todo. Olha o que a Globo fez. A Globo, que está hoje, eu acho que ninguém desconfia que a Globo está do lado do agropop. Existem dois lados, na grande elite existem dois lados. O lado do agropop é o lado que precisa do alto desemprego, porque o alto desemprego gera mão de obra barata e faz o dólar subir. O dólar não subiu, é o real que abaixou de preço. Se o real abaixou de preço, o gringo vai comprar terra no Brasil, vai plantar soja no Brasil, vai gastar pouquinho, mas na hora de vender, ele vai vender lá fora e vai ganhar muito dinheiro com isso. Essa é a melhor condição para o especulador, produzir com baixo custo e vender com o preço de mercado. Mas essa situação, ela foi no início recebida pelo gado, na classe média liberal, como uma coisa maravilhosa. Mas os próprios veículos de comunicação já começaram a abandonar isso. Eu gosto muito de parabenizar a família Saad, que foi a primeira a se colocar contra a Lava Jato e a destruição da indústria brasileira. Mas sabe o que acontece, Léo? Olha o nível da crueldade da coisa. À medida em que o dinheiro para a publicidade vai acabando, a tendência natural é que as agências aconselhem os clientes a deixarem a publicidade naqueles veículos que são os veículos que possuem maior audiência. Então a Globo, ela destruiu o mercado brasileiro e ela se beneficia dessa destruição porque ela não perdeu tanto publicidade quanto os canais menores. Enquanto o mercado está bombando, as empresas podem patrocinar desde a Globo até um canal local, como a TV Educar na cidade de Ponte Nova. Agora, a partir do momento em que as emissoras precisam, as empresas, as agências precisam decidir onde vão colocar o dinheiro, elas vão cortando do menor alcance e quem sobra no final das contas, patrocinado pelos barões da soja e ainda segurando os comerciais que ainda sobraram no Brasil, acaba sendo a Rede Globo. Então, neste momento, a gente deveria ter aquilo que a gente tem na guerra, que é o bandwagoning, quando todos percebem que tem um poder muito grande de um lado, eles precisam se unir contra esse superpoder, o resto da imprensa deveria jogar merda no ventilador, porque a Globo fez isso de caso pensado. Isso é uma coisa muito óbvia que a gente estuda em administração e a gente estuda em publicidade também. À medida em que vai faltando verba, a tendência natural é você cortar aquilo que tem menor alcance, menor relevância. A Globo conseguiu, com isso, aniquilar os comerciais dos canais menores, das emissoras menores, inclusive colocou, nós vimos aí a própria Rede TV em dificuldade financeira, vários canais em dificuldades financeiras, mas a Globo mantém os comerciais e mantém o poder de chantagem. Ela mantém o poder, por exemplo, de colocar o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro para desviarem o dinheiro da publicidade da Caixa para a Globo, porque a Globo criticando dói muito mais do que a TVT criticando. Então, dessa forma, a Globo consegue destruir a economia, entregar para os barões da soja um Brasil rural para que eles tenham muito lucro e ainda consegue manter anunciantes porque ela tem esse poder hegemônico de ser a maior emissora do Brasil. Exatamente. E aqui, Léo, olha que interessante aqui o que está dizendo o Jaspion, né? Fui obreiro da Universal por 12 anos. Vocês têm razão. Está faltando dinheiro
para o dízimo. Aliás, esse era um tema que o Estopa falava com frequência. Aliás, Léo, é interessante, hoje estava batendo papo com um amigo aqui, nessas igrejas, mesmo que falte dinheiro para o dízimo, tem um outro negócio que os pastores fazem. E estavam me explicando como é que eles funcionam, né? Eles adoram casas na Flórida, na cidade de Boca Raton, que é onde eles gostam. Eles gostam de ter avião, etc. e tal. Sabe o que eles fazem? Chegam às eleições, eles vendem o apoio para o político A, para o político B, para o político C, para o político D. E hoje eu estava num almoço com uma pessoa evangélica, né, não vou falar qual igreja, e com uma pessoa que já investigou esse mundo das igrejas evangélicas. Sem querer generalizar, falou: o meu pastor falou que é para a gente continuar apoiando o Bolsonaro, porque foi ele que indicou o André Mendonça. O André Mendonça é o terrivelmente evangélico que não entra em votação. E aí a pessoa que já investigou esse mundo comentou com ela: você sabia que quando chega a eleição ele vende o apoio? Ele vende o apoio por 1 milhão, por 2 milhões, por 3 milhões, e é assim. Então o cara, o fiel, muitas vezes não sabe que o pastor que está defendendo o candidato A, B, C ou D, ele até contou uma história muito interessante, e eu também não vou abrir o nome do pastor, que uma vez levou uma surra, Léo, porque ele vendeu o apoio e não entregou. Ele vendeu para 2 candidatos ao mesmo tempo rivais. Então até isso acontece.